como a mente do marido de vocês funciona. Então, vocês querem aprender a ler o mapa? O corpo é um mapa. Então, aqui eu vou dar uma pincelada para vocês do que não esperar de cada tipo de corpo. Então, lá eu coloquei, ó, tinha o número 1, que era aquele mais magrelinho, que a gente chama de esquizoide, né? Todos esses nomes que eu tô dando aqui são nomes para honrar a bibliografia. Não tem nada a ver com patologias clínicas, tá? Eu falo que o esquizoide é aquele mais retangular. Ele tem ombros muito saltados. E, gente, ele não gosta de qualquer tipo de contato. Ele não gosta de contato visual, ele não gosta de abraço, ele não gosta de estar no meio de um monte de gente. E tudo isso porque vem de uma dor da rejeição. Aquela de quando estava na barriga da mãe, que talvez a mãe estava passando por uma dificuldade financeira, que a mãe estava passando por alguma dificuldade com o pai, tá? Essa dor foi dada ali naquele momento e dá para ele esse corpinho todo magrelinho, e todo o potencial dele tá na cabeça. Uma pessoa que não gosta muito de atividade física, o mais importante para ele é o intelectual. Então, videogames, livros, muitas vezes filmes, ele se perde nisso. Mas é um recurso muito grande, a criatividade. Então, esse tipo de marido que tem esse formatinho de corpo, deixa eu pegar eles aqui para vocês verem. Esse daqui, ó, o que você não pode esperar dele? Não espere contato desse tipo de marido. Esse tipo de marido não pode te dar, não pode te abraçar toda hora, te beijar toda hora, porque ele não sabe fazer isso. Não é fácil isso para ele, tá? E principalmente que ele se expõe em público junto com você, que ele fale muito sobre ele não vai falar. Ele não aprendeu a fazer isso, e isso vem de uma dor dele. Então, ele vem para evitar essa dor. Então, ele prefere evitar o contato, tá? Eu vi que tinha gente lá na caixinha que colocou que tinha esse tipo de marido. Então, não espere dele abraço, não espere dele contato. E olha só, esse outro marido aqui é o segundo, ó, é o oral. É aqueles que foram dados na fase da amamentação. Esse daqui é o mais gordinho. Então, ele é mais fofinho. Tudo a ele está relacionado à boca. Então, ele come muito, ele gosta de beber muito, ele fuma muito. Esse aqui, ó. Ele é o mais fofinho, é aquele comunicador que todo mundo gosta, que quando ele chega no lugar, todo mundo chama ele, é uma pessoa super bem-humorada. Ele é bem molinho, sabe? É aquele lá que todo mundo gosta de pegar, de abraçar, ele gosta de brincar com todo mundo, tira sarro de todo mundo, sabe? Sim, só que ele é muito intenso. Às vezes ele fala muito e não faz nada, gente. Sabe aquele marido que fala muito e aí na hora de vamos ver não faz nada? É esse, tá? E ele tem muito a comunicação, ele tem muito humor. Agora aqui, o do oral, o que eu não posso esperar desse marido oral? Eu não posso esperar dele algo objetivo. Tipo, fala logo o que você quer. Você mata seu marido oral por dentro fazendo isso, entende? Porque ele tem uma necessidade muito grande de falar sobre muitas coisas, mas na hora do fazer é sempre você que precisa estar lá indo para ajudar. Maridos que eram magrinhos e maridos que vieram a engordar. Observe nesse período que ele era muito magrinho e ele passou a engordar, o que é que aconteceu na vida dele para que ele se sentisse abandonado, tá bom? Faz muito sentido isso. Observe. Ah, Paula, ele perdeu a mãe, ele perdeu o trabalho, ele ficou doente. Tudo isso é importante, é uma informação importante, tá? Então, não espere do oralzinho que ele seja muito rápido, muito objetivo, com pernas pra fazer. Tipo, Paula, eu falo pro meu marido fazer tanta coisa, quando eu chego em casa ele não fez nada. Deve ter muito aí de oral. O terceiro que nós temos aqui é o psicopata, que nós chamamos de triângulo invertido. Ele tem a parte de cima maior do que a parte de baixo. Então, esse tipo de formato de corpo é aquele que foi dado na época da manipulação, quando eu disse pra vocês. Tipo, fala mamãe. Aí você fala mamãe, a mamãe... fala mamãe, você não fala, eu fico triste. Então, você já aprendeu a ser manipulado. E aqui esse marido, como é que ele funciona? Ele sempre precisa saber o que é que ele vai ganhar para fazer alguma coisa. Se ele não tiver algo em troca que ele queira, ele não vai fazer o que você quer. Então não adianta você ficar mandando nele para ele fazer o que você quer, porque ele não vai fazer. Ele precisa saber exatamente o que ele ganha se ele fizer isso. E se você não deixar isso muito claro, com um diálogo muito aberto, ele não vai fazer. E ele vai continuar na liderança da situação. E muitas vezes ele vai apontar o dedo para você e vai dizer que tudo isso está acontecendo por sua causa. Esse carinha aqui é o carinha que foi dado na época da ridicularização, quando foi fazer cocô na calça, lembra? Ele é o da ridicularização. Ele é aquele que ele suporta muita coisa difícil. Então ele é mais calado. Ele tem muito sentimento. E o sentimento dele é, muitas vezes, suportar coisas com você.
Ou às vezes é pegar o teu lixo e resolver os teus problemas. Mas ele faz isso de uma forma muito calada. Ele tem duas formas de trabalhar isso. Ou ele fica muito calado, ele vai fazendo, ele vai suportando, vai, e ele não fala. Até que chega um momento que ele, bum, explode. E aí ele vira uma panela de pressão mesmo. Ele fala tudo, ele se irrita, ele é grosso, só que depois ele se arrepende. Porque ele não soube lidar com aquela emoção dele. E aí ele volta a se fechar. E olha o tamanho da consciência que vocês já estão tendo. Por que ele age assim? Então eu quero trazer pra vocês que o marido de vocês não é inocente. Eu não tô falando que eles estão certos. Eu não tô falando que eles estão certos, o que eles fazem. Quem sou eu, gente, pra julgar o que é certo e o que é errado? Mas eu tô aqui pra dizer que por detrás de cada comportamento desses maridos existe uma dor infantil. E eles fazem o que fazem para tentarem evitar essa dor. Como você não conhece essa dor, muitas vezes sabe o que você faz, mulher? Sem saber? Você enfia o dedo na ferida dele. Aí você vira o dedo, tira o dedo e deixa lá sangrando. Agora se vira. É assim que a gente faz. Ele faz isso com a gente faz isso com ele. E ali o buraco vai aumentando, o buraco vai aumentando, o buraco vai aumentando. E o último, o 5, é aquele formato de corpo mais torneado, mais duro, mais rígido, tá? Esse daqui é o rígido mesmo. É aquele que se dá naquele processo quando a menina começa a ver o mundo em pares, né? O menino é da mamãe e a menina é do papai, né? E ali ela perde aquela briga, né? Porque a mamãe já é do papai, então ela ficou sem par. Nesse momento, o corpinho dela, o formato de corpo dela vai sendo de violão. Quem tem corpão violão aí? Quem tem rostinho simétrico, um olhar mais sensual, né? Uma batata da perna bem durinha, um bumbum grandão, durinho. Tudo isso vão sendo sinais dessa rigidez, né? Porque o nosso corpo vai tomando essa forma perfeita para não perder mais nada para ninguém. E essa pessoa aqui, seja o seu marido ou seja você, se torna uma pessoa totalmente perfeccionista. Tudo tem que ser perfeito. E aí, muitas vezes, você se cobra por essa perfeição. E quando você se cobra muito dessa perfeição, você cobra você e você também cobra ele. E ele não dá conta de corresponder à sua régua de perfeição. E aqui os conflitos começam a acontecer. Então, presta atenção. Aqui nós passamos de 0 a mais ou menos um mês da amamentação, depois de 1 a 2, de 2 a 3 a 4, a 5. Eu não gosto muito de falar de idade, porque cada criança é única. Tem gente que desmama com 4, enfim, tá? Então eu prefiro falar sobre essas fases de percepções da criança, né? E tem muito mais sobre isso, tá, gente? Isso aqui é só pra mostrar pra vocês que isso aqui existe. Mas nós temos um módulo só de manual. Dentro da jornada, nós temos um módulo completo falando tudo sobre isso. Além de você identificar o percentual de cada um deles, como funciona a mente, como ele faz, o que me afasta, o que me aproxima, tudo isso, tá? O que eu preciso dizer pra vocês é que de 0 a 5 anos, todo mundo que tá aqui falando comigo hoje passou. Você tem 30, 40, 50 anos, não sei, você passou de 0 a 5 anos de idade. Então você passou por todas essas fases. Então, às vezes é normal que vocês se sintam confusas em se identificar, né, nesses traços, porque vocês têm um pouquinho de todos. O que muda é qual deles é mais forte em você, qual deles é mais forte no seu marido, quanto tempo, qual deles opera mais na sua mente. E aqui, gente, eu trouxe alguns exemplos para vocês que são essas combinações únicas. Lembra quando eu falo sobre a parte diferente de vocês do pensar, sentir e agir? Sim. Então, existem alguns, por exemplo, esse daqui, ó, que é o número 1, ele é muito mais do pensar. Muito mais do pensar. Psicopata, que é o triângulo, também ele é muito mais do pensar. Esses dois aqui, ó, que é o oral e aquele que suporta tudo, são muito mais do sentir. E esse daqui, ó, é muito mais do agir. Esse daqui também age, mas ele vai mais devagar. Esse daqui age muito mais rápido, tá? Então aqui vocês vão ver as diferenças entre o pensar, o sentir e agir. E aqui a gente vai acabando tendo alguns conflitos. Então imagina que você tem um marido assim. Um marido que pensa muito mais e você é muito do sentir. Aqui a gente já começa a ver os diálogos de como isso funciona, né? Foi o exemplo que eu dei ali pra vocês. Você sente muito e ele parece que sente muito pouco a ponto de não se importar. Outro que parece que se importa pouco é o triângulo invertido. Não é que ele não sinta, mas como ele sempre tem que estar à frente se fazendo de forte, dá a sensação que ele não se importa. Mas ele se importa sim. Aí cabe a você, mulher, aprender como é a forma de se importar dele.
E como trazer, como explorar o melhor dele. Aqui também, quando vocês falam, meu marido não fala, meu marido se fecha, meu marido se cala. E aí você é essa oralzinha aqui, ó. Fala, 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 fala. E quer que ele fale, e cutuca, e faz que ele fale. Ele tá indo embora, ele fala que não quer falar e você vai atrás dele. Cutuca ele, fala com ele. Não funciona. Até a hora que ele explode.